Olá, que bom ter a companhia para mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem complexo. Sabe aquele ponto onde a saúde mental e o sistema legal se encontram? Então é a psiquiatria forense. Vamos usar uma explanação detalhada sobre isso para guiar nossa conversa, certo? Então vamos lá. A ideia é investigar a fundo a confidencialidade médico-paciente, que é super importante, né? Mas também aquelas situações delicadas, onde essa regra pode não valer. Vamos falar sobre internação involuntária, que é um ponto bem crítico, e também sobre o dever que os profissionais têm de proteger terceiros. E, claro, outras coisas que se conectam, tipo capacidade do paciente, consentimento informado, a gente vai tocar nisso também. Para ilustrar tudo, vamos acompanhar um caso, o da Jane. Sem dúvida, é uma área assim cheia de nuances, né? Um equilíbrio muito delicado entre a ética médica, os direitos do paciente e o que a lei exige. Os profissionais que trabalham com isso, olha, lidam com decisões de um peso enorme. E o mais fascinante para mim é ver como esses dois mundos, o da saúde e o jurídico, precisam conversar. Muitas vezes no olho do furacão, sabe? Em plena crise. Isso aumenta o desafio. Exatamente. Vamos começar pelo básico. A confidencialidade. É tipo o pilar da relação médico-paciente, certo? O profissional tem essa obrigação, ética e muitas vezes legal, de manter em sigilo o que o paciente compartilha. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a lei HIPAA, que é bem famosa por isso, por proteger as informações de saúde das pessoas. Não pode sair divulgando sem permissão. E é nesse contexto que a história da Jane começa. Tenta imaginar a cena. Mulher, 33 anos, chega na emergência. De ambulância. Ela está num estado péssimo, sofrimento agudo mesmo, chorando sem parar, tem cortes nos braços e fica falando em acabar com tudo. Tão agitada que nem consegue dar informação direito. E para piorar, cai um frasco vazio de alprazolam da bolsa dela. Benzodiazepínico, né? Controlado, viciante, perigoso em overdose e na abstinência também. Nossa, que situação tensa. Diante disso, assim, de cara, o que a equipe faz? Quais os primeiros passos? Olha, os desafios são vários e imediatos. Primeiro, as necessidades médicas urgentes. Cuidar dos cortes, claro, e avaliar essa questão do alprazolam. Pode ser overdose, pode ser abstinência. Ambos são perigosos. Segundo, a segurança dela. O risco de suicídio parece altíssimo, tem que ser a prioridade. E terceiro, a dificuldade de conseguir informação, né? Ela está muito agitada. Então, assim, a prioridade número 1 é estabilizar a Jane clinicamente. Só depois dá para pensar numa avaliação psiquiátrica mais aprofundada. Entendi. Primeiro, a vida, a estabilidade física dela ali no momento, mas aí volta a questão da confidencialidade. A regra é o sigilo, mas você falou que tem exceções. A situação da Jane, chegando nesse estado sem conseguir se comunicar, já parece uma dessas exceções, né? Quando é que essa barreira do sigilo pode ser, digamos, legal e eticamente rompida? Ô, Jane, a troca de informação ali é vital, né? Para salvar a vida dela. Outra é se o próprio paciente autorizar, ou seja, ele abre mão desse direito ao sigilo. Também pode acontecer se o paciente for considerado legalmente incompetente, incapaz de entender e decidir sobre o próprio tratamento. Ordens judiciais para liberar prontuário, claro, também são exceção. E um ponto-chave muito ligado à psiquiatria forense é quando existe um risco claro, real, de dano a outras pessoas. Aí não tem jeito, surge a obrigação de intervir. O caso Tarasov contra regentes da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, foi um divisor de águas nisso aí. Estabeleceu o dever do terapeuta de avisar ou tomar medidas para proteger uma vítima em potencial se o paciente representa uma ameaça séria e identificável. Faz todo sentido, precisa proteger as pessoas. E no caso da Jane, como isso se desenrolou? A equipe precisava de mais informação, né? O que eles fizeram? Sim, como ela não falava, eles foram atrás de outras fontes. Checaram o registro da equipe da ambulância, o pessoal do SAMU, né? O IMS, como chamam lá fora. Procuraram prontuários antigos dela no hospital e aí descobriram um histórico bem complicado. Tentativa de suicídio anteriores, abuso de benzodiazepínicos e também de álcool. Um quadro complexo.
Mas a informação que realmente acendeu o alerta veio da equipe da ambulância. Eles contaram que tinha uma criança pequena na casa da Jane quando a encontraram. E a casa descreveram como desordem severa. Muita sujeira, louça empilhada, frascos de remédio vazios por todo lado. E a criança, um menino de 4 anos, estava chorando. Parecia desnutrida e o pior, tinha hematomas, visíveis, nos braços, pernas, barriga. Nossa Senhora, essa informação sobre a criança muda tudo, muda tudo. Diante de uma suspeita forte assim de abuso ou negligência infantil, a conduta do profissional é muito clara. As leis podem variar um pouquinho de lugar para lugar, claro, mas o dever de notificar a autoridade competente, Conselho Tutelar aqui no Brasil, serviços de proteção à criança lá fora, é praticamente universal e tem que ser imediato. Nesse cenário, quebrar a confidencialidade da Jane para reportar a situação do filho não é só permitido eticamente, é uma obrigação. Legal e moral. É a aplicação direta do dever de proteger um terceiro vulnerável. A segurança da criança vem primeiro, nesse caso. Se sobrepõe ao sigilo da mãe. E não basta só reportar, né? É fundamental confirmar que a rede de proteção à criança foi acionada mesmo, que estão cuidando disso. Quer dizer, a suspeita de risco para a criança forçou a equipe a agir, mesmo sem o consentimento da Jane, quebrando o sigilo sobre o que viram na casa dela. Isso nos leva para outra questão bem espinhosa que você mencionou, a internação involuntária, o tal do commitment. O que é isso exatamente e quando pode acontecer? Internação involuntária é, exatamente isso. Internar alguém contra a vontade numa unidade psiquiátrica. É uma medida extrema, né? Porque tira a liberdade da pessoa. Tem até um caso importante da Suprema Corte Americana, O'Connor contra Donaldson, que diz basicamente o seguinte: o Estado não pode prender alguém só por ter doença mental se essa pessoa não for perigosa e puder viver fora do hospital, sozinha ou com ajuda. E a pessoa que se sente presa ilegalmente tem o direito de pedir na justiça uma revisão disso, né? Usando o writ of habeas corpus. Entendi. É algo sério, com salvaguardas legais. E com a Jane, como foi isso? Depois que ela foi estabilizada clinicamente, o que aconteceu? Então, depois dos cuidados emergenciais, de começar a desintoxicação dos benzos, que geralmente é gradual, com suporte de vitaminas, tipo tiamina, folato, para evitar problemas neurológicos, depois de passar pela UTI e com o serviço social já envolvido por causa da criança, a Jane começou a ficar mais lúcida. Ela confirmou para a equipe que ainda se sentia muito mal, sem esperança, com ideias de suicídio. Aí a equipe médica fez o óbvio. Recomendou internação voluntária na psiquiatria para ela continuar o tratamento. Só que aí veio o problema. Quando a Jane soube que tinham chamado a proteção à criança por causa do filho, ela ficou possessa. Recusou na hora a internação. Disse algo tipo: "Não vou aceitar nada disso. Prefiro ir para casa e morrer." Pesado. Que situação complicadíssima. Ela claramente precisando de ajuda psiquiátrica urgente, risco altíssimo de suicídio, mas recusando. É exatamente nesse tipo de impasse que a internação involuntária vira uma possibilidade real a ser considerada. Para a gente entender melhor, tem basicamente 2 jeitos de alguém ser admitido numa unidade psiquiátrica. A voluntária, que é o ideal, né? O paciente percebe que precisa, concorda em internar e tratar. E tem a involuntária, o tal compromisso civil. Essa só pode rolar sob critérios muito específicos definidos em lei. Geralmente, quando o paciente é um risco iminente. Risco sério para si mesmo ou para outras pessoas. Ou então, quando a pessoa está tão doente, tão incapacitada pela doença mental, que não consegue mais cuidar das próprias necessidades básicas. O que algumas leis chamam de gravemente incapacitado ou gravely disabled. E quais desses critérios se aplicariam a Jane nesse caso? Olha, no caso dela, vários pareciam presentes. Primeiro, o risco de dano a si mesma. Era óbvio, né? Ela falou em morrer. Segundo, o risco a outros. Embora o risco principal fosse para ela, a situação da criança, a negligência grave, levantava sim preocupação com a segurança do filho. Poderia configurar risco a outro. E terceiro, o estado da casa, a condição geral dela, o abuso de substâncias. Tudo isso podia indicar que ela estava gravemente incapacitada, incapaz de cuidar de si e das responsabilidades básicas naquele momento. Mas é muito importante repetir, internação involuntária é medida extrema, tira um direito humano fundamental,
a liberdade. Por isso, só pode acontecer seguindo um processo legal rigoroso, o devido processo legal. Isso garante que a decisão seja justificada, com base em evidência clara de risco, e que os direitos da pessoa sejam protegidos ao máximo, geralmente com revisão da justiça depois de um tempo. E entra também a questão da capacidade dela, né? Mesmo recusando, a equipe tem que avaliar. Essa recusa vem de uma compreensão real da situação ou a própria doença está impedindo ela de decidir racionalmente sobre o tratamento? Aparentemente, no caso dela, a avaliação foi que o risco era tão alto e a capacidade de decidir tão comprometida ali naquele instante que a internação contra a vontade se justificava para proteger a vida dela. Uau, quanta coisa para a equipe médica avaliar e pesar, né, em tão pouco tempo. Decidir sobre sigilo, risco, dever de proteger, capacidade do paciente e ainda essa medida drástica da internação involuntária exige um conhecimento muito, muito sólido, um raciocínio clínico, ético muito bem amarrado para conseguir navegar nisso tudo. Não é fácil, não. Requer muita preparação mesmo. Falando nisso, em preparação, em conhecimento aprofundado, se tem estudantes da área da saúde ouvindo a gente agora, talvez pensando, como eu me preparo para lidar com situações complexas assim? Bom, fica a dica. Vale a pena dar uma olhada no medicob.com.br. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Para quem busca uma preparação completa, olha, pode ser uma ferramenta muito útil mesmo. É só acessar medicob.com.br ou procurar pelo app, é fácil de achar. Bom, depois dessa pausa estratégica aqui, vamos voltar para a Jane. Diante da recusa dela em internar voluntariamente e do risco claro para ela mesma, qual foi a decisão final da equipe? A equipe optou pela internação involuntária. Foi uma decisão difícil, sem dúvida, mas vista como necessária para proteger a vida dela naquele momento crítico. Então ela foi admitida na unidade psiquiátrica, inicialmente contra a vontade. Mas parece que a história teve uma reviravolta depois disso, né? Sim, e felizmente foi uma virada positiva. Uma vez lá dentro, internada, recebendo os cuidados necessários, medicação para estabilizar o humor, tratar a abstinência, num ambiente seguro, a Jenny começou a melhorar rápido. Ela começou a perceber que o tratamento estava, de fato, ajudando, e aí ela mesma mudou de ideia. Concordou em ficar no hospital como paciente voluntária. Que interessante essa mudança. O que isso significa na prática? Ela virar voluntária? Significa que ela passou a ter mais agência, mais controle sobre o próprio tratamento. Ao se tornar voluntária, ela basicamente abriu mão do direito de contestar a internação na justiça, via habeas corpus, ou de ter aquela audiência para determinar se a internação involuntária era mesmo necessária. Mas o mais importante é que isso sinalizou uma disposição para colaborar. Ela chegou a dizer algo como: quero trabalhar com a minha equipe. Isso abriu a porta para um processo terapêutico de verdade, baseado no consentimento informado. A partir dali, a equipe pôde discutir com ela as opções de terapia, de medicação, e ela pôde participar das decisões sobre o cuidado dela. O caso dela ilustra muito bem como às vezes a internação involuntária funciona como uma ponte necessária. Estabiliza o paciente na crise aguda até o ponto em que ele recupera a capacidade de entender a situação e aí sim consentir voluntariamente com o tratamento que precisa. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, fica clara essa tensão constante, né? De um lado, proteger os direitos do paciente, privacidade, liberdade, autonomia para decidir. Do outro, o dever ético e legal dos profissionais de proteger a vida, a do próprio paciente e a de terceiros que possam estar em risco. A jornada da Jane mostrou na prática como funcionam as exceções ao sigilo, principalmente em emergências e quando tem suspeita de dano a terceiros, como no caso da criança. E também vimos os critérios super rigorosos e todo o processo legal que justificam uma medida tão séria como a internação involuntária. E como até essa situação pode, felizmente, evoluir para um tratamento voluntário onde o paciente colabora. Exatamente. E talvez, para a gente fechar,
fica uma reflexão um pouco mais ampla. Além dessa teia complexa de obrigações legais, clínicas que os profissionais enfrentam ali dentro do hospital, qual seria a nossa responsabilidade, sabe? Como sociedade, quando a gente percebe sinais de sofrimento mental intenso, de risco potencial ao nosso redor, no dia a dia, fora dos muros do hospital? Será que nós, como comunidade, poderemos fazer mais para apoiar pessoas em situações de vulnerabilidade como a da Jenny, mas antes que cheguem a um ponto de crise tão extremo? Pensar em como abordar as causas mais profundas, talvez? Questões sociais, econômicas, dificuldade de acesso a tratamento, falta de rede de apoio, que podem ter contribuído para ela chegar naquele estado desesperador? Fixa a provocação, né? Como podemos ser uma sociedade mais atenta, mais solidária, na prevenção e no suporte à saúde mental de todo mundo?